Olá a todos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações, que nós tenhamos aí, né, muita paz, muita harmonia nos nossos lares, nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes de convívio, né, por todos os cantinhos aí onde a gente trilhar, né, onde a gente passar, com as pessoas que nós convivemos. E a gente sempre chama atenção, né, quando queremos trazer Jesus para dentro dos nossos lares, que a gente possa aí trabalhar com o Evangelho no lar, né? É importante nós nos reunirmos, termos ali, né, os nossos entes queridos, as pessoas que fazem parte da nossa vida, né? Às vezes temos alguns convidados que também gostam, né, de fazer parte desse momento de reflexão e de comunhão com Jesus. Então é importante pegarmos ali, reservarmos, né, num dia da semana, um tempo, né, para nós encontrarmos Jesus, né? Então, por meio das leituras, né, leituras de alguns livros que possam nos trazer boas mensagens, as leituras do Evangelho segundo o Espiritismo, ou, né, para aqueles que querem, né, seguir os Evangelhos que foram, né, trazidos pelos nossos irmãos. Então, que a gente possa ali desfrutar, né, de todo esse manancial que foi disponibilizado para nós, para que a gente tenha cada vez mais consciência da nossa existência como seres espirituais numa experiência corpórea, né, e que a gente possa cada vez mais também, né, trabalhar essa nossa transformação. Então, nós estamos aqui, para quem não me conhece ainda, nesta encarnação me chamo Devanir e faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor. A nossa sede fica na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, né, no bairro do Campo Grande, no número 1370. Mas você também pode encontrar ali as informações da nossa casa, né, no nosso site, no www.caminheirosdoamor.org.br e nas redes sociais, né, no Facebook, no Instagram e também ali os vídeos que ficam, né, disponíveis no canal do YouTube. Então, nesses ambientes você vai conseguir encontrar ali os horários, né, e os dias de trabalho da casa, os eventos, né, que são realizados na casa ou com apoio da casa, enfim, todas as informações ali do atendimento fraterno e de várias atividades, né, que nós realizamos ali eh, junto a toda a comunidade, né? Bom, então hoje nós vamos aí continuar, né, com os nossos estudos. Estamos aqui falando do Livro dos Espíritos, o livro quarto, né, que traz ali sobre esperanças e consolações. Estamos agora no capítulo 2, falando sobre penas e gozos futuros. E hoje, né, no item 2, intuição das penas e gozos futuros, nós vamos falar da questão da 960 a 962. Então é importante aí nós entendermos a mensagem que a espiritualidade nos traz sobre essa nossa condição, né, de sermos seres espirituais numa experiência corpórea, porque nós trazemos, né, nós já falamos muito sobre essa condição que nós pré-existimos a nossa matéria, né, o nosso corpo físico. Então Deus nos criou a todos simples e ignorantes, né? E depois foi nos dando a oportunidade, por meio das encarnações e as seguintes reencarnações, a oportunidade de irmos aprendendo. Então, nós viemos aí com uma bagagem, né, de conhecimento, de existências que nos trouxeram transformações, nos trouxeram consciências. Então, é importante a gente sempre ir lembrando, né, de que nós já trazemos uma consciência, né, remanescente, né, uma lembrança, desculpa, remanescente de outras existências, né? Então, o que nós estamos vivendo agora, né, não é o princípio de tudo, né? É só mais um capítulo que nós estamos escrevendo no nosso livro da vida. Então, Kardec vai nos ajudando a compreender, né, essa condição no fato de estarmos num corpo físico, mas ficarmos inquietos, né, com as coisas que
para muitos são desconhecidas, né? Principalmente o do porvir, como lidar com isso. E aí ele começa então na questão em 960, nos ajudando a compreender um pouquinho mais. E pergunta para a espiritualidade, diz assim, de onde procede, né, a crença que se encontra em todos os povos, nas penas e gozos, penas e recompensas, desculpa, né, futuras? E aí eles respondem, né, é sempre a mesma coisa. Ou seja, em qualquer crença, qualquer religião que se esteja, né, o princípio é o mesmo. Diz aqui, o pressentimento da realidade, dado ao homem, né, ao ser, pelo Espírito. Porque ficar sabendo, não é em vão que uma voz interior vos fala, e vosso mal está em não escutá-la sempre. Se pensasseis bem nisso, com a devida frequência, vos tornareis melhores, né? Então, como nós falamos, né, nós já pré-existimos, né, a matéria. Então, o espírito ele não começa a construir a sua história, né, a partir do nascimento do corpo físico, né? O espírito não é criado com este corpo físico, ele já pré-existe. Então, nós vamos aos poucos conquistando essa consciência, né? Essa percepção de nós como algo muito maior do que o que nós estamos conseguindo ver agora, né? Então, nós temos lembranças de coisas não tão fáceis, né, que nós já fizemos, de coisas que nós acertamos. Então, nós trazemos também em nós, né, a consciência, né, que é a lei divina, que ela está incutida em nós desde a nossa criação. Então, quando nós estamos ali diante de alguma tomada de decisão, né, ou estamos refletindo sobre o nosso comportamento, né, sobre as coisas que estão acontecendo, então muitas vezes as nossas lembranças, né, elas afloram, principalmente se nós nos permitimos trazer, né, as lembranças que vão nos ajudar a lidar com as adversidades ou com os desafios que nós teremos nessa encarnação. Então, quando nós nos deparamos com situações em que a gente fica ali em dúvida, né, ou fica tentando decidir por onde ir, que caminho seguir, né, qual seria o melhor, né, se nós pararmos para, né, voltar para dentro de nós ali, e no meio de uma prece, num momento de reflexão ou num momento de introspecção, né? Ou seja, um momento em que nós voltamos para dentro de nós aí e vamos buscar nas nossas respostas, né? Nós vamos conseguir ter ali uma noção, né, de direção para as coisas que nós estamos aí tentando buscar como resposta, né? Então é importante que a gente ali comece a entender como eles nos trazem aqui, né? Que nós deveríamos dar mais atenção a esse nosso, né? A nossa percepção, que muitos chamam de instinto, né? Outros chamam ali de, né? Uma sensibilidade, enfim, né? Dependendo da crença, né, ou da condição mística da pessoa, ela acaba tratando isso de uma forma diferente, né? Mas como a espiritualidade responde aqui, somos nós, como espíritos, com a vivência, né, e as experiências que já tivemos em outras oportunidades, que vamos deixar aflorar a nossa lembrança e aí poderá nos ajudar, né, a escolher esse caminho melhor a ser seguido. Então é importante a gente estar atento a isso, né? Porque nós vamos perceber que muitas vezes a gente vai evitar coisas difíceis, né, se nós prestarmos atenção nessa nossa experiência anterior, né? Bom, aqui na questão 961, Kardec vai perguntar à espiritualidade,
né? No momento da morte, ou seja, no momento do desencarne, qual o sentimento que domina a maioria dos homens, a maioria das pessoas? A dúvida, o medo ou a esperança, né? E aí eles respondem, né? A dúvida para os céticos endurecidos, o medo para os culpados, a esperança para as pessoas de bem, né? Então é importante a gente refletir bem sobre isso, né? Então, o cético é aquele que, né, fica ali, não acredita em nada, né? Simplesmente ele acha que morreu, acabou tudo ali, né? Não existe o depois, não tem com que se preocupar, que tudo que se tem que fazer, se tem que fazer no agora, né? E as situações são essas para serem vividas, né? Então, quando esse irmão, né, que decide, né, por vontade própria, né, simplesmente se auto-enganar, né, porque muitas vezes isso é uma fuga, né, porque começa muitas vezes para aquele que escolhe principalmente o caminho do mal, né, de prejudicar as pessoas, enfim, ter atitudes, né, que são contrárias à lei de Deus, que é a lei do amor. Ele tenta, né, para amenizar a sua dor de dizer, puxa vida, errei demais e a coisa não vai ser fácil, né? Então, muitos acabam tomando, né, essa iniciativa de começar a mentir para si mesmo. Não, na hora que morreu, acabou. Enfim, começa a querer, né, vamos dizer assim, a se conscientizar ou a se enganar, né, de que não vai ter julgamento, que não vai ter nada, né, que tudo vai simplesmente acabar, porque é mais fácil para ele lidar com essa condição, né, de se enganando, querer fazer uma passagem tranquila, serena, com a consciência em paz, né? Só que ele não vai alimentar isso por muito tempo, porque quando fizer o desligamento com o seu corpo físico, ele vai se deparar com o mundo espiritual, né? Então, por mais que ele tenha tentado se enganar, por mais que ele tenha mentido para si mesmo, né, querendo dizer que não existia nada após o desencarne, ele vai se deparar com a realidade, né? Então, vai ser vamos dizer assim, um encontro duro com a verdade, né? E ele diz aqui, né, o medo para os culpados. Então, aqueles que, mesmo com a voz da consciência, né, como nós dissemos, mesmo com o entendimento das leis divinas, mesmo com essa compreensão de que nenhum mal, né, vai ficar sem a sua cobrança, né, em função da lei de causa e efeito, né, mas ele ainda se sentiu arrastado pelo desejo de cometer o mal. Então, dependendo do que ouviu, dependendo do caminho que resolveu seguir, né, ele pode ter ouvido falar sobre a condição do céu e inferno, né, falar sobre o processo do julgamento final, né, da aniquilação daqueles que contrariaram a lei divina, enfim, vários relatos, né, que dão a ele a certeza de que não ficará impune as coisas ruins que ele possa ter feito, né? Então, por não conseguir enxergar o que vem no depois, começa a ter um desespero, né? Porque a pessoa deve, né? Sabe que vai ter que pagar a sua dívida, mas não sabe como vai ser a forma de pagamento, né? Não sabe como isso será cobrado, não sabe quanto tempo isso pode durar,
né? Se será sofrimento, se será um, uma, um perdão, né? Se será a misericórdia. Ele não tem essa certeza do que virá. Então, muitas vezes isso pode trazer um medo. E aí, muitos confundem, né, a condição do medo da morte biológica, né, com essa condição do medo do enfrentar o pós-morte, né? Então, muitas pessoas às vezes falam assim, eu tenho medo de morrer, né? Mas não consegue definir claramente se esse medo é um medo em função da forma com que vai ocorrer o desencarne, né? Se será com dores, com dificuldades, com um sofrimento por tempo estendido, né? Ou se fala sobre a condição do medo da morte por não saber o que vem depois, né? E diante do comportamento que se tem, às vezes fica incomodado com essa situação quando ouve falar, né, de que haverá ali uma prestação de contas, né, daquilo que se foi feito enquanto estava aqui na encarnação, né? E ele diz aqui esperança, né, para os homens de bem. Então, todo aquele que procura fazer o melhor, né, que pode durante a sua encarnação, né, que procura seguir ali os ensinamentos de Jesus, procura fazer a sua chamada reforma íntima, né, a sua transformação para o bem, né, que tem resignação, que tem caridade, né, que tem a benevolência, né, procura ser justo, enfim, que vá seguindo tudo aquilo que Jesus, né, orientou que nós devêssemos fazer, né, com perdão, enfim, se comportando da melhor forma possível, alinhado com o ensinamento de Jesus, em qualquer crença em que ele estiver, ele vai entender que, seja pelo julgamento, seja, né, por uma prestação de contas, seja pela lei de causa e efeito, ou seja, de qualquer forma que ele tiver que se apresentar após o seu desencarne, né, ele estará com a consciência tranquila, né? Estará vivendo em paz consigo mesmo, porque ele sabe que não se tornou um ser perfeito, porque isso não é possível, né, realizar essa tarefa em uma encarnação só. Mas ele vai perceber que fez tudo o que podia e tudo o que ele conhecia como sendo o bem, né, e está tranquilo e sereno para poder vivenciar esse momento, né, de transição aí entre a vida biológica, né, e o retorno para a vida espiritual, né? Então é importante que a gente tenha isso em mente, né? Tenha isso muito certo em nós, né? Que o nosso comportamento vai ditar, né? O nosso comportamento de hoje vai ditar aquilo que, né, a gente tem a enfrentar mais adiante, né? E que se hoje nós tivermos um pouquinho mais, né, de concentração, vamos dizer assim, né, naquilo que nós estamos fazendo e colocar isso na balança para percebermos se é o caminho do bem ou se é um caminho não tão bom, né, e começarmos a fazer as escolhas melhores, né, nós vamos então alcançando essa serenidade e essa tranquilidade, né? Então aqui só um adendo aqui, né, para a gente só entender um pouquinho quando Kardec fala ali sobre a intuição, né? Então aqui o significado de intuição, né, é capacidade de prever, né, de adivinhar um evento futuro, um pressentimento, né? Mas está mais para essas duas outras opções, né? Desculpa, os dois significados seguintes. Capacidade de entender, identificar ou pressupor coisas que não dependem de um conhecimento empírico,
né, de conceitos racionais ou de uma avaliação mais específica, né? Então é algo que a gente se depara, né, e a gente consegue compreender, como nós falamos, não por muitas vezes porque nós, pelo que nós já vivemos nessa encarnação, mas pelo que trazemos da outra. Então, mesmo sem conhecer, né, a gente já pratica. É só nós olharmos para a condição da nossa infância, né? Então, muitas vezes nós vamos ver numa criança o ato de bondade, né, fluindo sem nenhum tipo de condição imposta ou nenhum contato com qualquer ensinamento, né, que possa ter dado a ela a compreensão disso, né? Ou seja, ela traz essa percepção do bem já na sua condição do espiritual, como nós temos aquele também que muitas vezes vivendo numa família, né, eh, de preceitos religiosos, amorosos e tudo, mas às vezes ela se apresenta ali com rebeldia, né, muitas vezes até agressiva. Então, nós vamos vendo que na infância nós mostramos muito bem isso que está sendo colocado aqui, né? As crianças, pela própria intuição, vão agindo conforme a sua condição espiritual, né? Ela já vai se apresentando ali da maneira com que ela traz ali na sua personalidade espiritual, né? E aí, no último item aqui, é conhecimento claro, direto, imediato, né, da verdade, sem o auxílio do raciocínio, né? Então, uma coisa que a gente já vem aí trazendo com a gente, já não precisa, né, nem, como nós falamos, da condição de algo que seja colocado, que seja ensinado, né? O espírito já age de uma forma natural, né? Porque ele se vê diante daquela situação e ele já sabe que tem que agir daquela forma, né? Que é a melhor forma para poder lidar com aquela situação. Bom, e aqui na questão 962, né? Kardec então vai perguntar para a espiritualidade: por que ascéticos, né? Ou seja, por que há essas pessoas que não acreditam, né, nessas condições da vida futura, né, e das consequências para o porvir, né? Ele diz aqui, né, então por que ascéticos, desde que a alma traz para o homem, né, o sentimento das coisas espirituais? Então, só para nós lembrarmos, né, Kardec já nos fala lá na introdução do Livro dos Espíritos, né, dizendo que iria tratar o espírito desencarnado como espírito, né, e o espírito encarnado como alma, né? Então, como ele diz aqui, então, desde que nós, né, como um ser espiritual numa experiência corpórea, na hora que nós conseguimos buscar ali as nossas lembranças, né, reminiscentes de outras oportunidades que foram liberadas para termos acesso nessa reencarnação, né, que todo mundo tem essa capacidade de acessar, né, essas lembranças, esses conhecimentos. Por que que ainda alguns escolhem, né, dizer que não acreditam nisso? Então eles respondem aqui: são em menor número, né, do que supondes, né? Então isso perante a população do mundo, né, é uma minoria, né, que defende, mas a gente sabe que muitas vezes faz muito alarde, né? Fica querendo afrontar quem é religioso, quem tem uma crença, para querer mostrar que o seu pensamento do nada é o que é mais convincente, né? E eles continuam. Muitos se fazem de espírito forte durante esta vida por orgulho, mas no momento da morte não se conservam tão fanfarrões, né? Então, o que nós já tínhamos falado um pouquinho na questão anterior, né, na 961, né, quando fala ali, só para nós voltarmos aqui, né, que ele diz, né, a dúvida para os céticos endurecidos, né? Então, a gente estava ali muitas vezes que eles ficam, né, tentando se enganar, né?
Então ele vem com essa essa vontade, né, de mentir para si mesmo, né, querer provar que a sua condição de raciocínio, de pensamento é a que realmente prevalece, mas, como ele diz aqui, ele muitas vezes é uma máscara, né, ou uma cobertura, vamos dizer assim, que a pessoa coloca e quer se mostrar em todo momento, não, que é assim, é desse jeito, né? E eu não me dobro diante dessa condição de acertar contas, de julgamento, de nada, e aí fica então querendo eh, passar um pano em cima das suas dificuldades, né? Então, como nós falamos, muitas vezes são irmãos espirituais que, pelo apego à condição da matéria, eles não querem se desprender daquilo, né? Se nós olharmos o ensinamento que Jesus nos traz, né, sobre o jovem rico, né, lembrando sempre que não é uma crítica à condição da posse dos bens materiais, mas sim a forma com que nós lidamos com essa situação, né? Então, muitas vezes esse apego, quando Jesus nos fala para nós vivermos sem estar presos à condição da matéria e que com isso nós saibamos viver a vida de paz e de harmonia, né? Que a gente consiga ali estar colaborando com a obra divina, usando os recursos que nos foram dados como empréstimo, né? Porque a gente tem que entender que nós somos usufrutuários de tudo aquilo que nós temos aqui, porque nós não carregamos, né? Nem o corpo físico a gente leva, né? Então, quando nós nos deparamos com essa condição, né, de ter que perdoar, né, de ser caridoso, né, de ser misericordioso, então, são coisas que faz com que nós, espíritos, né, dentro desse processo, tenhamos que abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, do nosso sentimento de posse, por uma coisa maior. E tem espíritos que não conseguem fazer esse processo, ou pelo menos nessa encarnação não vão conseguir. Porque mais diante todos nós vamos conseguir atingir essa consciência espiritual e vamos começar a trabalhar para o bem de todos e não só para o nosso, né? Então, muitos espíritos que estão nessa caminhada conosco têm essa dificuldade quando se passa para ele pelas religiões, né, por meio dos ensinamentos de Jesus, que tudo bem ele fazer uso das coisas, né, tudo bem ele ir atrás, né, de uma promoção, de um cargo importante, né, de ter bens, de ter as suas mansões, de ter os seus carros, mas que ele não pode abrir mão das pessoas, né, abrir mão do respeito, né, abrir mão do amor, da caridade, né, pelo seu irmão e valorizar mais as coisas materiais que ele possui. Então, muitos de nós não estamos conseguindo nos desprender disso. Então, muito mais fácil é negar Deus, né? Negar a espiritualidade, negar a nossa condição de imortalidade para poder viver momentaneamente esses prazeres aqui da terra, né? E justificar que como a vida, né, depois que acabou não tem mais nada, então eu preciso viver tudo que eu quero, tudo que eu, né, conquistei, todas as coisas eu preciso viver aqui, porque aqui é o momento, né? Mas quando nós estamos chegando próximo, né, do nosso momento de desencarnar, né, para muitos desses irmãos, a verdade se descortina, né? Às vezes começam a entrar, né, em contato com a própria espiritualidade, com entes queridos que já retornaram, né, que muitos se apresentam para dizer a ele, né, como a história que Jesus conta, né, sobre o Lázaro, né, e o rico.
né, onde ali espíritos vêm até ele e mostrar, olha, esse apego que você teve ao longo da vida, né, você deveria ter sido comedido, né? Não há um impedimento para que você usufrua daquilo que foi permitido para você na Terra, mas o seu erro foi tratar essas coisas com uma atenção maior do que para os seus irmãos, né? E aí, então, ele começa a se deparar com a verdade, com a realidade, e aí por isso é que eles terminam aqui. Antes que no momento da morte não se conservam tão fanfarrões, né? Por quê? Porque eles passam uma existência brincando, né? Com a condição de que aqueles que estão olhando pelo próximo estão errados, estão perdendo tempo, né? Quantos de nós não ouvimos isso, né? Quando nos dedicamos a um trabalho que é direcionado ao bem do outro, quantas pessoas não nos perguntam, né? Ah, o que que você está ganhando com isso? Quanto estão te pagando, né? Então, muitas vezes eles não conseguem entender o benefício, né, de servirmos a obra do Pai. E aqui, para nós encerrarmos, então, vem o comentário de Kardec. Ele nos traz aqui. A consequência da vida futura se traduz na responsabilidade dos nossos atos. A razão e a justiça nos dizem que, na distribuição da felicidade a que todos os homens, né, todas as pessoas aspiram, os bons e os maus não poderiam ser confundidos. Deus não pode querer que uns gozem dos bens sem trabalho e outros só o alcancem com esforço e perseverança. A ideia que Deus nos dá de sua justiça e da sua bondade, pela sabedoria de suas leis, não nos permite crer que o justo e o mal estejam aos seus olhos no mesmo plano, nem duvidar de que não recebam algum dia a recompensa e o outro o castigo pelo bem e pelo mal que tiverem feito. É por isso que o sentimento inato da justiça nos dá a intuição das penas e das recompensas futuras, né? Então Kardec aí faz o fechamento aí diante de tudo que nós conversamos. Então é importante nós entendermos que nós como espíritos, né, estamos aí num acesso à nossa reminiscência, né, à nossa condição de consciência espiritual, né, sempre nos lembrando de que, né, nós teremos que prestar conta das escolhas que nós fizermos, né? E aqui, para encerrar, né, a nossa consciência, né, é a voz da alma que recorda aquilo que o espírito já aprendeu ao longo da eternidade, né, ao longo aí de todos esses tempos. Então, né, o eco da eternidade no seu agora. Então, a nossa voz da consciência é aquilo que nós temos. Só lembrando, né, quando estamos falando aqui da eternidade, é porque nos tornamos seres imortais, né? Eterno, só Deus o é, né? Nós somos seres imortais. Mas aqui, diante da condição de que não deixaremos existir mais, né? Então, tratamos isso como a condição da eternidade. Mas nós tivemos começo, mas não teremos fim. E eterno é só o Pai. Mas então, tudo isso que nós trazemos aqui na nossa lembrança, na nossa memória, né, espiritual, é esse conglomerado, né, de aprendizado das outras existências, e nem tudo nós trouxemos, né? Nós trouxemos somente aquilo que realmente seria importante para esse momento em que nós estamos aqui, ok? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouquinho daquilo que entendi sobre os ensinamentos de hoje, e um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima.